Como não se preocupar demais? Um lugar desse aqui, uma fazenda, é o típico local que te inspira tranquilidade, calma, mas tem duas perguntas que são até mais impactantes do que você estar num lugar desse para você se preocupar menos com as coisas. As duas perguntas são com o que e como você se preocupa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo, já deixa o seu Oi Hugo aqui nos comentários. E eu vou te falar uma coisa, nesse tipo de local aqui, as pessoas normalmente tendem a ficar menos preocupadas, porque no fundo, elas acabam aplicando esse tipo de raciocínio que eu vou mostrar para vocês aqui. E o primeiro raciocínio é sobre o que você tem que se preocupar. E quando eu falo assim, o que você tem que se preocupar, isso baseia-se na ideia que você, olha só, você não consegue deixar de se preocupar. Isso é da sua natureza. Isso é tão forte que se você, na verdade, deixar de se preocupar, é um sinal que você está com algum problema de saúde. O que te mantém vivo é a sua preocupação. É claro que eu não estou falando também aquele tipo de preocupação exagerada, tá? Porque sempre tem aquela ideia, poxa, então agora preocupar, me estressar vai fazer bem. Não, eu estou falando no sentido de você tentar lidar com o futuro, de alguma forma prever ou imaginar o que vai acontecer no futuro. Até o seu corpo, a parte mais inconsciente do seu corpo, eu vou te mostrar isso agora, ela dá sinais de preocupação como uma forma saudável de mostrar estou vivo e quero o seu bem. Quando você fica algumas horas sem comer, o que acontece? Você sente fome. A fome é uma forma do seu corpo demonstrar preocupação. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, eu estou te causando esse incômodo porque não tem energia suficiente, não tem alimento suficiente aqui e se continuar dessa forma aqui, vamos ter problemas de saúde. E a mesma coisa para a sede. Eu estou sentindo sede, está faltando água e se continuar desse jeito, daqui a um tempo a gente vai se dar mal. Ele está pensando no futuro. E olha só, não é só o corpo. Se você pensar em termos de genética também, em termos de raça, a raça como um todo, a nossa evolução enquanto espécie se baseia no fato que a gente se preocupa. E a nossa espécie faz isso como? Estimulando a gente a fazer sexo. Porque se as pessoas não se reproduzirem, a raça acaba. Então, de alguma maneira, ela pensou assim, poxa, se as pessoas não tiverem essa necessidade de reproduzir, essa necessidade de estar juntos, a raça termina e a gente precisa embutir esse tipo de preocupação nas pessoas. E até mesmo, olha só, até um bom planejamento de tempo, na verdade, é uma boa forma de exercitar a preocupação. Porque o bom planejamento de tempo é o quê? É você sentar na manhã para pensar o que vai acontecer no dia. É sentar na noite anterior para pensar o que vai acontecer no outro dia. E isso é o quê? É uma ocupação antecipada. Claro que em um nível saudável, entende? Mas preocupação antecipada, ocupação antecipada em um nível saudável é também o planejamento de tempo. E a gente não só precisa disso de uma maneira natural, mas eu também recomendo isso para você. Preocupe-se. A ideia que vem por trás disso é com o que você tem que se preocupar. Se é tão natural isso, por que isso nos causa mal? E aí eu vou responder de uma maneira bem simples, mas que carrega um significado muito profundo, que é você tem que se preocupar com o que você precisa. Você tem que se preocupar com o que você precisa. Inclusive eu já fiz até um outro vídeo sobre isso, baseado num livro que chama O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Também fala coisas semelhantes a essa, é um bom complemento desse vídeo, que é a importância das metas, segundo o livro Mais Esperto que o Diabo. E aí vem a pergunta, o que você precisa, né? Se eu tenho que me preocupar, o que eu preciso? E essa é uma pergunta muito ampla, óbvio que eu não consigo te responder isso, mas tem uma diretriz que eu acho muito interessante você ter na sua cabeça. Que provavelmente o que você precisa, você já tem como preocupação. As preocupações que você tem, possivelmente são preocupações que você precisa. A questão é que nós normalmente erramos na dose. Você provavelmente precisa se preocupar com as preocupações que você já tem. Nós normalmente erramos na dose. Então, possivelmente você se preocupa com dinheiro. É importante sim se preocupar com o dinheiro, mas será que o nível de preocupação que você tem em relação ao dinheiro é saudável? Talvez você se preocupe, por exemplo, em ter um corpo saudável, um corpo bonito, isso é legal, mas até onde você está se preocupando com isso? Entende que são coisas da nossa necessidade, a estética é uma coisa muito bonita. Olha os locais que tem aquela arquitetura fantástica na Europa, por exemplo, olha que estética que estimula a gente, isso é ótimo, gente. Ter um corpo saudável, isso é ótimo. Ter dinheiro para ter infraestrutura, ter lazer, isso tudo é ótimo. Mas qual o nível que você está dando?
Até coisas legais como o trabalho. Qual o nível de trabalho que você está se impondo? E até coisas estranhas como drogas. Fala, poxa, eu não preciso, eu quero me preocupar para nunca ter drogas. Mas até elas têm um nível saudável. A gente tem farmácias e farmácias vendem o quê? Drogas. Tanto é que elas são chamadas de drogaria. Então, em síntese, eu acho que essa ideia pode te guiar de uma maneira bem interessante. Busca o que você já está buscando, mas verifica se você está fazendo isso em equilíbrio. E eu acho interessante também a gente complementar aqui a reflexão do por que é tão fácil escolher preocupar-se com o que a gente não precisa. Bem, pensa comigo que nós temos muitas necessidades e habilidades, mas tem uma delas que é muito específico de nós enquanto seres humanos, que a gente também tem a habilidade, a necessidade de ter liberdade. Com liberdade você pode escolher, escolhe o que fazer, e dentre poder escolher significa que você pode errar. E o problema é que quando você escolhe coisas que fazem mal para você, vou colocar assim, coisas erradas para a sua necessidade, para o seu nível de necessidade, é diferente da escola, é diferente de um jogo. Porque quando você erra no jogo, né, você está num joguinho, você tem que passar de fase. Se você morreu com o seu bonequinho, vai ser avisado na hora que o seu bonequinho morreu e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Na escola também, se você perdeu o ponto, você sabe que tinha que chegar até o 10 e não chegou até o 10. Na vida, quando você fizer uma escolha errada, possivelmente vai ter um tanto de gente te aplaudindo. E não só aplaudindo, vai ter uma estrutura toda complexa, preparada para te receber e para você aprofundar-se no seu próprio erro. Eu falei das drogas, por exemplo. Imagina que uma pessoa passa a utilizar drogas e quando ela entra nesse mundo do vício da droga, vai ter toda uma estrutura. Tem muita gente vendendo arma, protegendo o território, influenciando a política para que alguém consiga manter o hábito, o vício de alguém usar drogas. Se você quiser se viciar em pornografia, vai ter toda uma estrutura de sites ultra mega rápidos com estratégias de marketing altamente elaboradas para você entrar na pornografia e continuar ali infinitamente. E até outras coisas mais simples como fofoca, má alimentação. Se você quiser se alimentar de forma ruim, rapidamente você vai encontrar uma coisa disponível, colorida, em locais extremamente bem pensados para que você tenha uma alimentação ruim. E até, a gente for pensar, até perfis em redes sociais já estão ali prontinhos, esperando para te ajudar a ficar na sua própria bolha. E eles não vão te avisar, obviamente, que você está errado, e mais do que isso, eles vão até reclamar quando você sair. E para esse tipo de coisa, eu acho que a ideia do livro que você tem que ligar o foda-se, a sutil arte de ligar o foda-se, é muito interessante, porque para essas coisas que você não precisa, você tem que ligar o foda-se, tem que falar, gente, não preciso disso. Mas você tem que ser muito forte, porque vai ser você contra muitos. A estrutura está ali, preparada para te receber, e você está abandonando toda a estrutura. Você está dando tchau para muita gente, que talvez inclusive esteja até acreditando fielmente nessa estrutura. E existem até aqueles ambientes que no fundo fazem mal para você, mas eles são complicados, difíceis de perceber. Talvez até uma pessoa que goste muito de você te estimule a continuar naquele ambiente que te faça mal e que não seja uma necessidade realmente sua. Vou te dar um exemplo, mas antes disso, só te falar, se estiver gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição faz muita diferença para a gente que produz conteúdo. É um indicador muito forte que você está interessado nesse tipo de conteúdo e um indicador muito forte para o YouTube mandar esse conteúdo para mais gente, beleza? Mas enfim, existem coisas que fazem muito mal para você e estão muito bem disfarçadas. Por exemplo, preocupação com fracasso, preocupação com você querer ser o melhor, preocupação em querer ser saudável, preocupação em querer salvar o planeta, em ter uma boa família, em você ser uma pessoa bonita. Isso tudo é muito importante. Você querer ser melhor, querer ser saudável, né? Tudo isso que eu falei é muito interessante. Mas é importante você saber também que, olha só, aceita, você não vai conseguir vencer todas sempre. E se você se colocar esse nível altíssimo de exigência, por mais que sejam coisas saudáveis, interessantes e recomendadas, às vezes a melhor coisa que você tem que fazer é aceitar. Você opta por talvez vencer em determinados momentos da sua vida. Poxa, eu sei que para mim crescer na carreira eu vou ter que fazer determinadas concessões. Para eu ficar mais tempo com a minha família, eu vou ter que fazer determinadas concessões. Para eu cuidar da minha fazenda, eu vou ter que fazer determinadas concessões. Mas as propagandas, de forma geral, elas vão ficar te estimulando sempre a você buscar sempre o melhor.
E aí entra o que o livro lá fala do círculo vicioso infernal, porque você acaba ficando preocupado por ficar preocupado. Você quer sempre ser muito bom, e aí por você não ser muito bom, você acaba ficando preocupado por não ser muito bom, e outra, preocupado por ficar preocupado. Inclusive também tem um vídeo que complementa muito bem esse raciocínio, que é o vídeo de 6 zonas de conforto que a maioria das pessoas cai e não percebe. Vou também deixar um card no fim desse vídeo. Então o que eu te digo é, aceita que você não vai conseguir tudo. E aceita que eventualmente você vai ficar preocupado, inclusive não vai conseguir resolver as coisas, mas não dobra o nível de preocupação. E aí a gente entra na segunda pergunta que eu falei para vocês, que é como se preocupar. E aí existem várias maneiras de você colocar esse como em prática, mas eu vou trazer aqui para você 2 estratégias baseadas no livro Como Evitar Preocupações, que é do Dale Carnegie. E a primeira é o seguinte, depois que você escolheu aquilo em que você saudavelmente precisa se preocupar, se entrega nisso e depois que você perceber que você não é capaz de fazer outras coisas em relação a essa sua preocupação, se dedica a outras coisas úteis. Depois que você perceber que não tem mais nada que você pode fazer, se dedica a outras coisas. Porque muitas vezes acontece que a pessoa se preocupa demais, porque ela entrega a energia para algo que é importante e útil, mas ela não tem mais poder sobre aquilo. Talvez você esteja com dificuldade no relacionamento com uma pessoa, você faz a sua parte, tenta conversar com a pessoa e é isso. Não sei se vai dar certo. Talvez não dê certo. Se dedicou, tem um nível de energia e não deu certo, porque tem a parte da outra pessoa. Vai gastar sua energia com outras coisas que serão úteis para você. O teu pensamento é poderoso e se você não der vazão para isso, ele vai deixar de ser um poder muito forte para ser algo parado, uma água podre que está fedendo. E junto com isso, vem a outra ideia simples, mas extremamente impactante, que é aceita o inevitável. Você tem muita liberdade enquanto ser humano, mas você não tem controle de tudo. Você tem muita liberdade, mas você não tem controle. E eu não estou querendo dizer para você aceitar o inevitável de forma passiva, não é isso. É importante você ter flexibilidade, você ter ação, mas não revolta. E inclusive tem um vídeo que eu acho que complementa muito bem esse raciocínio, que é o vídeo sobre o que pensar para se salvar, segundo o livro Mais Esperto que o Diabo. É bem nesse sentido também, de forma um pouco mais detalhada. Pense, se esforce, use bem da sua liberdade, mas não procure ter um nível de controle maior do que você tem. Se você gostou desse vídeo até aqui, te convido mais uma vez, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu pessoal, até a próxima!